O modernismo não é apenas uma heresia. São Pio X, com precisão profética, chamou esse erro de a síntese de todas as heresias. O que significa isso? Por que ele é tão perigoso? E como ele continua ativo hoje, muitas vezes mesmo quando ninguém percebe? Hoje eu vou te explicar passo a passo, desde a filosofia até a teologia, porque o modernismo é o erro mais profundo e corrosivo já enfrentado pela Igreja. Para entender isso, precisamos descer as fundações do pensamento. Toda a heresia clássica negava uma verdade específica da fé. O arianismo negava a plena divindade de Cristo. Os gnósticos negavam a bondade da criação material. Os pelagianos negavam a necessidade absoluta da graça. Cada uma era como um galho doente na árvore da fé. O modernismo, contudo, é diferente. Ele é mais sutil e mais letal. Ele não ataca um dogma específico. Ele envenena a raiz da própria fé, mudando a sua origem. Para a fé católica, Deus é o ser, aquele que existe por si mesmo, como ele se revelou a Moisés. Ele é a verdade objetiva. Ele se revela na história, e nós, criaturas, recebemos essa revelação divina e damos a ela o nosso assentimento, a obediência da fé, com nossa razão e nossa vontade. A fé vem de fora para dentro. Para o modernista, a lógica é invertida. Deus não revela nada de fora. A religião nasce de um impulso interior, de uma força psicológica, de uma experiência íntima, de um sentimento. É o que São Pio X chamou de imanentismo vital. A fé não é recebida, ela brota de uma necessidade do divino que existe dentro do homem. A fé vem de dentro para fora. E para entender a gravidade disso, precisamos de uma rápida lição de filosofia. O ser é o ato de existir, aquilo que torna tudo real. Um ente é qualquer coisa que existe, um ser concreto. A essência é aquilo que a coisa é, sua definição. A substância é o núcleo que permanece, enquanto os acidentes são as características que mudam. Eu sou uma substância humana. Minha altura, idade ou humor são acidentes. Por que isso importa? Na filosofia católica, Deus é o ser puro, a fonte de toda a realidade e verdade. Para o modernista, Deus não é um ser objetivo. Ele é rebaixado a uma experiência subjetiva, um sentimento. Se Deus não é ser, mas sentimento, então a fé não vem mais de Deus. Ela vem do homem. Essa é a virada mortal. E aqui chegamos à consequência mais devastadora. Se Deus não revela verdades objetivas, então os dogmas da fé não são mais verdades vindas do céu. São apenas expressões simbólicas da experiência religiosa de um povo em um determinado tempo. O próprio São Pio X, na encíclica Pascendi, diagnosticou isso com clareza assustadora, afirmando que, para o modernista, os dogmas não são verdades imutáveis, mas símbolos transitórios que expressam o sentimento religioso. Pense no que isso significa. O credo não é mais um conjunto de verdades sobre a realidade. A ressurreição de Cristo não é mais um evento histórico, um fato que aconteceu no tempo e no espaço, mas um mero símbolo da experiência de vida nova que os apóstolos sentiram. Se o dogma não é verdade, mas apenas símbolo, então todo dogma pode mudar. A verdade se torna relativa ao sentimento de cada época. E se todo dogma pode mudar, nenhuma verdade, absolutamente nenhuma, fica de pé. É por isso que o modernismo é a síntese de todas as heresias. Ele não ataca um galho. Ele destrói a própria raiz da qual a verdade brota. Ele cria um cristianismo sem Cristo, uma fé sem fatos, uma religião sem revelação, uma casca vazia, pronta para ser preenchida por qualquer erro, pois já abandonou a própria verdade. É por isso que o modernismo é, de fato, a síntese de todas as heresias. As heresias antigas negavam pedaços da fé, mas ainda operavam no campo da verdade objetiva. O arianismo negou a divindade de Cristo, mas acreditava que a divindade era uma realidade a ser discutida. O pelagianismo negou a necessidade da graça, mas admitia que a graça era um conceito real. O modernismo é infinitamente mais radical. Ele não destrói um dogma. Ele destrói o fundamento metafísico que torna qualquer dogma possível, a própria revelação. Ao afirmar que a fé nasce do sentimento, ele permite que no futuro qualquer verdade seja negada, reescrita ou esvaziada. Mas por que ele engana tantos? Por que ele é tão sedutor? Porque o modernismo é psicologicamente astuto. Ele não diz Deus não existe. Ele diz Deus existe, mas como sua experiência interior. Ele mantém a linguagem da fé, mas remove todo o seu conteúdo. Ele fala de Cristo, mas como um símbolo do homem perfeito, não como o Deus encarnado. Ele fala da ressurreição, mas como uma metáfora para a superação, não como um fato histórico. Ele fala dos sacramentos, mas como ritos de pertencimento social, não como canais da graça divina.
É como usar a embalagem católica com o produto completamente esvaziado. É um fantasma que usa as roupas da igreja. E onde vemos isso hoje? Com prudência, podemos identificar seus ecos quando Cristo é reduzido a um mero mestre moral, quando seus milagres são tratados como poesias para ensinar algo, quando dogmas são reinterpretados para se adequar à mentalidade moderna, quando a moral objetiva é vista como uma mera construção social, quando a liturgia se torna uma autoexpressão da comunidade em vez de um culto a Deus, e, acima de tudo, quando a verdade é substituída pela sinceridade subjetiva. Tudo isso já estava descrito, ponto por ponto, na Pascendi de São Pio X. Nada disso é novo. Qual é, então, a resposta católica? É reafirmar o realismo metafísico. A fé católica começa no ser, não no sentimento. Deus existe objetivamente e sua revelação é um fato objetivo na história. Nós o conhecemos pela razão natural e, de modo supremo, pela fé, que é a adesão da nossa inteligência àquilo que ele revelou. Como ensina o Concílio Vaticano I Dei Filius e o Catecismo nos parágrafos 156 a 159, a fé não é uma emoção cega. A fé é um ato da inteligência, cuja vontade, movida pela graça de Deus, assente livremente na verdade divina. É um ato de confiança racional em alguém que não pode nem enganar nem ser enganado. É a união de fé e razão, pilar do pensamento de gigantes como Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. Em resumo, e de forma definitiva, o modernismo destrói a fé porque ele troca Deus pelo sentimento humano. A tradição católica, por outro lado, restaura e salva a fé porque ela coloca Deus de volta em seu devido lugar, no centro de tudo, como o ser absoluto, a verdade imutável que se revelou a nós por puro amor. Sob a suma intercessão de Nossa Senhora de Fátima e a intercessão de São Tomás de Aquino, nós suplicamos ao Todo-Poderoso que nos livre do flagelo do modernismo. Rezemos uma Ave Maria por essa intenção. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Se você quer aprofundar fé e razão sem perder a clareza, inscreva-se aqui no canal e compartilhe este vídeo. Conhecimento sólido também é apostolado.